Olá, estou aqui porque fui desafiada também a estar lançando a palavra. Fui desafiada não só uma vez, mas duas. Então, a pedido de todos, eu quero compartilhar com vocês algo que Deus falou comigo no começo desse ano, quando eu estava meditando no livro de 1 João. Nós vamos estar lendo alguns versículos. Os primeiros versículos se encontram no capítulo 2, versículo 3 ao 6, que diz assim: E nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então João aqui está fazendo uma afirmação. Ele diz que aquele que diz que ama a Deus e não guarda os seus mandamentos, então é mentiroso. Aquele que ama verdadeiramente a Deus, o obedece. Ele diz assim: mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Então devemos seguir seus passos, agir como ele agiria. Outros versículos que eu gostaria de ler também se encontram em 1 João, capítulo 3, versículo 23 e 24. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está e ele nele. E nisso conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Então, o mandamento que Deus nos deu é que, primeiramente, amemos a Deus, que creiamos no nome do seu Filho Jesus e amemos uns aos outros. Não podemos dizer que amamos a Deus se não estamos dispostos a obedecê-lo. E nós demonstramos que amamos a Deus quando a gente coloca a nossa fé em prática, pelas nossas atitudes. É muito fácil dizer, eu amo a Deus, mas na prática eu faço as minhas vontades. E aqui está bem claro, João está falando de forma bem clara. Devemos crer, obedecer aos mandamentos de Cristo e amarmos uns aos outros. Aí em 1 João ainda, capítulo 4, versículo 19 ao 21 diz assim: Nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Então o versículo 19 é fantástico, porque diz assim, nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Nós só podemos amar uns aos outros porque Deus primeiramente decidiu nos amar. E se Ele, sendo perfeito, santo, decidiu dar o seu único filho para morrer na cruz por mim, pecadora, por que eu não posso amar o meu próximo, que também é tão pecador quanto eu? Então ele diz assim, como você pode dizer que ama a Deus se você não ama o seu irmão ao qual você vê, né? Eu amo a Deus, pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E eu gostaria de finalizar com os versículos que se encontram em Mateus, capítulo 5, de 43 a 48, onde Jesus diz assim: Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não faz os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então aqui Jesus, ele está sendo bem claro que não é para a gente amar só aqueles que nos amam, amar os nossos amigos, amar aquelas pessoas com quem nós temos afinidade. Não, está dizendo que é para a gente ir muito além do que isso, amar até os nossos inimigos, aqueles que nos maltratam, que muitas vezes nos caluniam ou nos fazem mal, que simplesmente decidiram não gostar da gente.
Ele manda a gente amar todas as pessoas, a orar por elas. E ele diz, porque que galardão vocês vão ter se vocês amar aqueles que vos amam? Né? Isso aí qualquer um pode fazer. Até quem não conhece Cristo, até quem não ama Deus, cuida e ama daqueles que cuidam deles mesmos. A gente vê muitas frases até no Facebook dizendo, eu vou cuidar de quem cuida de mim, eu vou amar quem me ama, eu vou querer saber de quem se importa comigo, o resto é resto. Mas para nós cristãos isso não pode ser uma realidade, porque a Bíblia fala de maneira bem clara que é para a gente amar todas as pessoas. E eu também não vejo na Bíblia um grau de amor, esse é o mais, esse é o menos, assim, não, é para a gente amar todos, né? Ele diz que é para a gente amar ardentemente uns aos outros. Então, através dessa nossa atitude, a gente está demonstrando de fato se a gente ama a Deus, pondo em prática a nossa fé. E ele termina no versículo 48 dizendo assim: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então esse deve ser o nosso desejo, querer ser perfeito como Cristo foi perfeito, como Cristo é perfeito. E se Deus foi capaz de nos amar sendo pecadores, então a gente também pode amar o nosso irmão. E que a minha oração é que Deus derrame sobre nós a sua graça e de mais amor por Ele, que possamos amá-lo de todo o coração e estarmos dispostos a obedecê-lo e amarmos uns aos outros verdadeiramente, não só de palavras, mas em atitudes. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. E eu também